Nessa série de vídeos, nós estamos tratando de um assunto muito importante, o atendimento odontológico ao paciente idoso com comprometimento sistêmico. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o paciente cardiopata, aquele que tem problema no coração. Bom, primeiro que a gente vai falar uma sequência de informações, né? A primeira que a gente vai tratar, a primeira cardiopatia que a gente vai tratar é a hipertensão arterial. A hipertensão a gente pode dividir ela em três estágios. O estágio 1, que é o estágio leve, né? O paciente apresenta uma pressão arterial de mais ou menos 13/9 até 15/10. Esse é o estágio 1. No estágio 2, a gente chama de moderada, o paciente tem a pressão arterial de 15/10 a 18/11. E o estágio 3, que é um estágio grave, o paciente tem acima de 18/11. Caso esse paciente no estágio 3, né, apresente sintomatologia, né, ele deverá ser encaminhado para o serviço de urgência. Os principais sintomas que o paciente cardíaco pode apresentar é a dificuldade de respirar, né? Aquele paciente mais avermelhado, ofegante, né? Visualmente você já percebe que aquilo ali é uma bomba e não pode explodir na sua cadeira, claro que não. Aquele paciente que apresenta dor de cabeça, né, na têmpora aqui, aquela pulsação. Aquele paciente, esse caso é um caso bem mais grave, que apresenta sangramento nasal, sangramento gengival, né? Então, esse paciente que apresenta um quadro mais visualmente complicado, ele deve ser encaminhado com urgência. Então, se o paciente ele tem alguma questão cardíaca, a gente deve fazer uma aferição da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, né? Principalmente se ficar decidido fazer algum procedimento. Outro que a gente vai falar, outro mal, a gente vai falar do infarto agudo do miocárdio, né? Os principais sintomas, né, do paciente que está tendo infarto é uma sudorese, uma respiração ofegante, uma dor aguda e repentina, né, no peito, no ombro também, do lado esquerdo. Pode apresentar vômito, a face interna do braço esquerdo também costuma dar dor. Então a gente tem que saber desses sintomas para saber se o paciente está tendo algum tipo de alteração, algum infarto, né, durante o atendimento. Bom, outro mal que a gente vai falar são as arritmias. São consideradas alterações na frequência, né? Menores que 60 batimentos por minuto são denominadas bradicardias e maiores que 100 são taquicardíacas. Outro mal que a gente vai é a insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência é a diminuição da eficácia do coração em fornecer quantidade sanguínea, né, apropriada para o organismo, reduzindo, obviamente, o volume de oxigênio, né, e nutrientes essenciais para o bom desempenho do corpo. Bom, todas essas medidas, né, essa que eu acabei de falar da arritmia, do ritmo, né, do batimento cardíaco, né, dessa insuficiência, é importante principalmente ser monitorado durante o atendimento. É claro que, óbvio, você precisa de fazer toda uma análise de todos os detalhes antes do atendimento, mas durante o atendimento também você precisa de conferir, principalmente se for um paciente que já tem algum histórico de, por exemplo, uma taquicardia, uma bradicardia, você precisa de ter esse monitoramento durante o atendimento para gerenciar o seu risco. Outro problema muito ligado ao cirurgião dentista é a endocardite, né, infecciosa, endocardite bacteriana. Aquele paciente, você não pode de forma nenhuma levar a bactéria da boca, né, para a corrente sanguínea. Ele possui uma infecção do endocárdio, né, causada por essas bactérias. Bom, paciente com problema cardíaco, inicialmente se faz uma pesquisa minuciosa, né, do mal que ele apresenta, né, das manifestações que aquele mal, que aquelas moléstias, né, estão apresentando naquele paciente, se tem alguma interação entre aquele mal, aquele cardiopata e algum outro problema. Quais os medicamentos, quais são a sintomatologia, né, ele tem algum histórico recente
né? Eu tive um infarto, mas tem mais de 5 anos. Não, eu tive um infarto mês passado. Então, são dois procedimentos completamente diferentes, são duas condutas completamente diferentes, né? Qual é o histórico odontológico desse paciente cardíaco, né? O que ele apresentou em todo o tratamento odontológico que ele fez na vida. Então, nesse início, né, você vai perceber que vai ter doença, vai ter mal que vai ser simples. Aquele paciente que é totalmente regular, totalmente estável, né? Esse paciente você não vai ter tanto problema dentro do gerenciamento de risco, você vai fazer um atendimento praticamente normal, levando todas as considerações do atendimento ao paciente idoso, atendimento ao paciente cardíaco, o protocolo da sua clínica, né? Mas e se esse paciente, com a sua anamnese, o exame físico, você percebeu que é um paciente estável, tranquilo. Se é um paciente, se é um mal que afeta significativamente, até mesmo com observação de alguma alteração visual, então esse paciente você muito provavelmente não vai fazer nenhum procedimento um pouco mais invasivo. O seu plano de tratamento, né, ele precisa de ter essa análise de risco de forma plena, de forma convicta, né? Alguns detalhes do atendimento ao paciente cardiopata, que esses atendimentos devem ser matutinos, muito bem programado, muito bem planejado, de forma rápida, de forma objetiva. Você precisa durante o seu atendimento, ganhar ali 5 minutos. Esses 5 minutos, 10 minutos vão ser fundamentais para a não intercorrência. Todos os procedimentos, você já tem que estar com tudo pronto, porque dessa forma você consegue ganhar esses minutos fundamentais. Avaliar todas as consultas, né, os marcadores, como é que está a pressão, como é que está o batimento cardíaco, né, a função cardíaca, né, a oximetria. E você precisa de analisar, não é antes da consulta, você precisa de analisar durante a consulta, não é uma coisa difícil. Se você tem aquele aparelho de pressão, eu gosto muito daquele aparelho de pressão, que ele é o analógico, né? O digital, desculpa. Ele fica ali, fica preso e de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, você aperta um botãozinho, ele já fica ali instalado, a oximetria já fica no dedo do paciente, tem esses leitores digitais, eles têm uns que até falam com a gente, ele fala a pressão, fala o batimento cardíaco, e fica fácil, porque você vai precisar de monitorar, dependendo do procedimento que você está fazendo, você vai precisar. Então é só apertar um botão lá, espera alguns segundos e o próprio aparelho fala com você como é que está o batimento cardíaco, como é que está a pressão daquele paciente. Esses aparelhos não são tão fiéis assim os outros, o analógico, aquele de bombinha, aquele que você, né, com coluna de mercúrio, aquele do reloginho, aquilo ali é muito mais fiel, né? Mas para você fazer o seu diagnóstico, para você antes da consulta fazer, ele também é muito bom. Mas durante a consulta eu prefiro esses digitais, que você aperta, ele já vai, não custa tão caro, ele já vai falando com você tudo e vai te monitorando. Por quê? Porque se você viu que alterou o batimento cardíaco, alterou a pressão, faz o intervalo. Faz o intervalo, mas não fala com o paciente que você está fazendo intervalo. Agora nós vamos dar uma parada porque a sua pressão está alterada. Não, não, não. Você simplesmente para e conversar com ele. Para restabelecer, muitas vezes, uma questão emocional, uma fobia, um medo do paciente pode alterar esses valores. Então, dá uma paradinha e avalia e em 5, 10 minutos faz a leitura, você vai perceber que vai baixar, que vai voltar ao normal, continua fazendo. Não parou. Não baixou. Então põe o paciente na posição, aí você vai parar uns 5, 10, 15, até meia hora. Fazendo, sempre constantemente fazendo essa leitura, constantemente fazendo esse monitoramento nesses indicadores, porque às vezes você vai precisar até, em casos mais extremos, do serviço de urgência. Enquanto o serviço de urgência não vem, você vai precisar continuar monitorando. Como é que está a respiração desse paciente? Como é que está o batimento cardíaco? A hora que chega o serviço de urgência, você já fala tudo com eles, né? Então, é importante, o paciente cardíaco, você ter a
noção do que está acontecendo naquele momento, principalmente dependendo do procedimento que você vai fazer. Em casos mais severos, você vai até precisar de fazer as manobras, né, de ressuscitação, mas isso em casos muito severos, né? É importante ficar de olho também nos fatores de complicação para esse paciente cardiopata. A obesidade, o fumo, o sedentarismo, se ele é diabético, se ele tem problema renal, como é que está o colesterol dele, você pediu algum exame antes, isso tudo faz parte de uma análise que você fez bem antes da consulta e continua da consulta. Bom, todos esses fatores de complicação aí vão acender em você esse alerta para esse gerenciamento de risco. Profilaxia antibiótica, 2 gramas de amoxicilina, né? Principalmente em procedimento mais invasivo. Às vezes o paciente você vai precisar de fazer um risco cirúrgico nele, né? Então antes da consulta você faz esse pedido de risco cirúrgico para algum procedimento, mas é fundamental você analisar o histórico odontológico desse paciente, né? Como é que foi isso? Como é que foi a vida, a história odontológica de todos os atendimentos odontológicos que ele fez na vida. Pacientes com prolapso valvular mitral, né, que é o sopro, esses aí sempre precisam de uma profilaxia antibiótica. O anestésico, né, ele é sem vasoconstritor. Eu normalmente uso a lidocaína sem vasoconstritor, sempre máximo 2 tubetes. Se você faz um atendimento rápido, se você é bem objetivo, muitas vezes você consegue, com esses 2 tubetes, fazer muita coisa tranquilo, sem nenhum problema. Paciente com muito ansiedade, né, muito estresse, você faz o uso do benzodiazepínico, então do óxido nitroso, uma avaliação sua. O paciente que é alérgico à amoxicilina, você pode entrar com a clindamicina 600mg. Paciente que você está monitorando lá e você percebeu que ele está com taquicardia, o batimento cardíaco dele está acima de 100, 120, né? A gente usa fazer a manobra de Valsalva. Você fecha o nariz e faz uma pressão interna, isso costuma reduzir a taquicardia, né? E sob sua análise você vai ver se realmente reduziu para dar continuidade ao procedimento. Paciente que teve infarto no miocárdio, você só vai atender ele depois de 6 meses do evento, né? A menos que seja uma emergência. O paciente chegou no seu consultório com emergência, você vai gerenciar aquele risco, ele vai ver qual que é o procedimento. Se vai ser um procedimento medicamentoso, né, já que ele está com dor, é uma emergência, ou se você vai, dentro do seu gerenciamento de risco, tomar alguma providência, fazer algum procedimento. Nesse tipo de paciente com problema cardíaco, nunca use o fio retrator com vasoconstritor. Quando o paciente, né, é diagnosticado com cardiopatia, ele é dado a ele uma série de informações sobre a vida dele, sobre o que ele tem, o que ele tem que evitar, como é que foi. E ele precisa de manter rigorosamente todas essas orientações. E é da nossa função, né, o dentista, é passar informações odontológicas, da manutenção da saúde dos tecidos bucais, da higienização, do controle diário e do controle trimestral, semestral. As visitas controles são fundamentais. Manter a saúde gengival, a saúde bucal, ausência de lesão, ausência de sangramento, ausência de inflamação na boca desse paciente é fundamental. Qualquer problema cardíaco ele é complicado com uma questão bucal, uma questão que a odontologia pode resolver. Muitas vezes resolve até de uma forma até simples, né? E esse controle odontológico também ele vai ser para o resto da vida, certo? Nesse tipo de paciente, a gente gosta de fazer um bochecho diário de clorexidina 0,12 com fluoreto, né, 0,05. Muita informação para esse paciente, para o cuidador, para os familiares, é muito importante essa sintonia de informações entre o profissional, né, e o responsável, então até mesmo o paciente.